Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar sobre segurança no trabalho. Abordando os coletores de lixo. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Vitor. Fala, galera! Me chamo Stephanie. Eu sou a Maria Clara. Oiê, Alex aqui. E aí, gente, eu me chamo Bruno. E eu sou o Lucas Matheus. Gente, os lixeiros. Lixeiro não, coletores de lixo. Exatamente. Coletor de lixo é quem coleta os resíduos. Lixeiro, se a gente for parar para pensar, somos nós que produzimos os lixos. Nossa, verdade. Agora tudo faz sentido. Mas para isso é necessário ter alguma coisa para protegê-los, né? Porque pensem, eles ficam expostos demais na sua jornada de trabalho. Eles precisam ter uma segurança. Sim, mas existe. Existe a segurança do trabalho, que tem por objetivo proteger a integridade do colaborador no ambiente de trabalho através de um conjunto de medidas. Exatamente. Além disso, existem as NRs. O que é isso? NRs. NRs são normas regulamentadoras que foram criadas para proteger o funcionário durante o expediente de trabalho e devem ser aplicadas por todas as empresas do Brasil. Ah, sim, entendi. E isso é muito importante, como a Alexia disse, né? Outra coisa, os coletores fazem um trabalho de excelência. E o melhor de tudo isso é que eles trabalham muito bem em equipe, né? Sim, o serviço deles exige muito, né? Então, assim, um coletor já trabalha muito individualmente, mas eles trabalham muito bem em equipe. Exato. Nossa. E essa questão do trabalho em equipe é muito frequente. Eles ajudam o motorista a estacionar o veículo, eles se ajudam quando o lixo é muito pesado. O trabalho em equipe tem que ser assertivo. Realmente. Imagina chegar na sua casa, estar cansado, mas ao mesmo tempo com uma sensação satisfatória de quem fez o que deveria ser feito. Sem contar que para ter essa proteção, esse cuidado com os colaboradores, precisam estudar todo lugar que eles trabalham para mensurar os riscos, né? Realmente. Para isso é aplicada a norma Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que faz justamente isso que você falou. E como funciona o mapa de riscos de um corretor de lixo? Então, tem que ser muito bem pensado e muito bem elaborado. Realmente, e no mapa de riscos é feito um mapeamento dos riscos dos ambientes. Tem o risco físico, que analisa se o risco traz algum dano físico para o colaborador, como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações e vibrações. Gente, tem mais quatro, só que eu não me lembro. Tem o risco químico também, que são os gases, poeira, fumo, químicos em geral, névoas e substâncias compostas. Tem os riscos ergonômicos, que medem esforço físico, postura inadequada, repetitividade nas tarefas. Bom, se eu não me engano, também tem os riscos biológicos, que medem a exposição a vírus, fungos, bactérias, parasitas e protozoários. E por fim, tem os riscos acidentais. Arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Ai, gente, para elaborar isso foi tão complicado, hein? Nossa, verdade! A princípio, tivemos uma ideia de mapear a garagem no qual tem um escritório e na parte de fora os caminhões, né? A partir daí, a parte externa, nós classificaríamos os riscos dos coletores e dos motoristas. Na parte traseira, tivemos a ideia de classificar os riscos dos coletores, tendo em vista que eles ficam na parte de trás do caminhão. Em contrapartida, na parte frontal, classificamos os riscos dos condutores do caminhão. Enfim, para a elaboração desse mapa de risco, nós fizemos primeiro o quê? Primeiro, nós fizemos a maquete digital e depois nós fizemos a planta baixa. Então podemos observar que os banheiros representam riscos biológicos, justamente por serem um banheiro, né, gente? Cheio de bactérias e tudo mais. O escritório e a copa têm riscos ergonômicos e acidentais. No escritório, pelo fato de que a posição do entrevistador pode ser um agravante a longo prazo e acidental por conta da iluminação. O ar-condicionado pode ocasionar um acidente, dentre os outros fatores. A Copa tem um risco acidental porque tem o micro-ondas para os colaboradores esquentarem as marmitas.
caso esteja em uma tomada que ocasione um acidente ou até mesmo uma explosão, sabe? Por isso classificamos como risco acidental. Realmente, na parte externa, como já dito anteriormente, tem a classificação dos condutores de caminhão e dos coletores. Vamos começar com a dos condutores. A parte dos coletores é mais extensa. Vamos sim. Os condutores ficaram classificados com os riscos ergonômicos e físicos. Isso ergonômico, acredito eu, que seja pela posição no qual eles ficam, né? Muito tempo dirigindo e na mesma posição pode comprometer a coluna se não estiver na posição certa. Isso mesmo. Tem um risco físico também, que pode ocorrer algum acidente e ele ser afetado por estar na parte frontal do caminhão. O pobre do coletor, senhor. Gente, a situação deles é complicada, porque eles estão expostos a riscos físicos, justamente por lidarem com qualquer tipo de lixo. São aqueles que podem causar cortes, perfurações e feridas na pele, com pedaços de ferro, vidros e lâminas. E por trabalhá-los a céu aberto, o risco acidental porque eles podem cair no momento de pular do caminhão. Realmente, sem contar com os riscos químicos, né? Os biológicos, os ergonômicos, risco ergonômico pela posição mesmo. Vamos falar a verdade. Pelo peso do lixo, embora o lixo esteja muito pesado, eles têm que se ajudar, não é mesmo? Olha, eu acho que sim, mas assim é complicado. Verdade, o risco químico que pode vir através de gases tóxicos exalados por resíduos em decomposição, que podem ser orgânicos ou eletrônicos mal descartados, pilhas, baterias e lâmpadas. Esse lixo pode contaminar o trabalhador por via cutânea, que seria a pele, ou respiratória. Já o risco biológico vem através de fungos, vírus e bactérias encontrados nos lixos comuns e principalmente no hospitalar, que são basicamente seringas, luvas e tubos de ensaio que podem afetar gravemente a saúde do coletor. É importante colocar também que eles correm risco desde um cachorro de rua que pode ou não ser vacinado contra a raiva, até uma seringa hospitalar contaminada por uma doença altamente contagiosa. Esse mapa de riscos é super importante para definir isso. Por isso é importante o EPI, porque numa dessas eles podem se contaminar com doenças gravíssimas para o resto da vida. Por exemplo, os lixos hospitalares. O EPI é o resumo de equipamentos de proteção individual, que tem por objetivo proteger mesmo o colaborador. Certo, quais seriam os EPIs ideais para os coletores? Acredito que a luva de proteção, porque a luva de proteção utilizada pelos profissionais de resíduos sólidos deve oferecer resistência contra cortes e perfurações. Um ótimo exemplo disso é a luva de malha, com revestimento nitrílico, um EPI resistente e confortável, que não prejudica o manuseio de materiais. Bom, e não podemos esquecer a botina de segurança, né? Botinas são importantes para promover uma barreira entre o colaborador e o contaminante. Além disso, possuindo uma biqueira adequada, protege também de quedas de objetos, perfurações e etc. Para exemplificar, podemos mencionar a botina Bell-Braco, um sapato leve e forte ao mesmo tempo. Protetor auricular também, eles devem utilizar esse equipamento, que é muito importante para os trabalhadores que atuam à beira de grandes estradas, por exemplo. Protetor auricular é fundamental, pois os danos de audição causados no trabalho podem vir a longo prazo, ou seja, se não forem tomadas as medidas protetivas hoje, amanhã poderão vir, silenciosamente, os problemas. Vestimento de segurança é um EPI que protege o corpo inteiro, também conhecido como macacão de segurança, muito utilizado pelos profissionais de grandes lixões que caminham sobre montanhas de resíduos. Muitas vezes esses locais são tóxicos, havendo necessidade de uma proteção mais abrangente do corpo. Lembrando que o fornecimento dos EPIs é uma obrigação do empregador, bem como a utilização correta é um dever do colaborador. Ambos estão sujeitos a multas e problemas trabalhistas em caso de descumprimento. Outro fato importante é que, mesmo não sendo considerado EPI, o uniforme profissional é um ótimo item de segurança para os profissionais da área. Além de preservar suas roupas pessoais, geralmente possui uma cor chamativa que facilita a visibilidade em áreas externas. Justamente por essa exposição
que existe a norma que tem por objetivo avaliar esse colaborador frequentemente. Esta norma é o Programa de Controle Médico da Saúde Operacional. Sua sigla é só olhar lá de cima, que visa preservar a saúde do colaborador de uma empresa. No caso dos coletores de lixo, eles têm que fazer exames físicos para ver o condicionamento deles referente a isso. É importante para analisar a ergonomia deles também, porque se eles apresentarem algum problema em relação a isso, a empresa está frita nesse aspecto. Também é importante fazer exames médicos, né? Porque eles têm contato direto, entre aspas, com o lixo. Para se contaminar é fácil. Lembra que a gente falou da contaminação por via cutânea, que nada mais é do que a pele? Então eles têm que tomar muito cuidado com isso. Os trabalhadores, por realizarem suas atividades ao ar livre, ficam expostos ao calor, ao frio, à chuva e ainda às variações bruscas de temperatura. E durante o processo de trabalho, o compactador de lixo é acionado frequentemente, ocasionando ruído que se soma aos ruídos produzidos no trânsito e nas ruas. Sem contar que os caminhões passam por todos os lugares, né? Os coletores fazem um longo trajeto a pé. E tem a questão que eles também podem sofrer algum acidente pelo horário de trabalho, se eles pegam um tráfego intenso. Então, assim, eles têm que tomar muito, muito e total cuidado. Outra norma que conversa com o que a gente acabou de falar é do testado de saúde ocupacional, mas com uma diferença: esses exames são feitos antes dos coletores serem contratados. Os exames físicos se encaixam nisso, né? Porque eles têm que ter um bom preparo e um bom condicionamento físico para percorrer um longo trajeto. Exatamente. Além disso, tem a parte dos exames médicos, né? Que seriam o hemograma completo e um importantíssimo que teria que ter também é o anti-HBs. Anti-HBs? Sim, é um teste que se faz para saber se o coletor tem imunidade contra a hepatite B, os quais podem ser por causa da vacina ou de uma infecção anterior curada espontaneamente. Anti-HBs total, chamado anticorpo core, da hepatite B, indicando uma infecção prévia. Que interessante, eu não sabia. A exposição direta do trabalhador ao lixo urbano caracteriza insalubridade em grau máximo. Insalubridade? O que é isso? Bom, as atividades insalubres são funções nas quais os colaboradores estão expostos constantemente a agentes prejudiciais à saúde, acima dos limites legais permitidos. Por estar exposto a esses riscos, o coletor de lixo recebe adicional de 40% do salário. E periculosidade, o que é? Eles possuem também? Periculosidade é quando o trabalhador se expõe a riscos, pouco diferentes de insalubridade, mas periculosidade visa quando o mesmo se expõe, por exemplo, com trabalhos elétricos, onde o tempo de exposição não é contado, pois até então o risco de morte equivale a segundos. E eles possuem? Bom, eu andei pesquisando e não achei nada que dissesse que eles tenham. Nossa, mas eles deveriam ter, né? Eles correm risco de se cortar com alguma coisa no lixo, de ter ataque de um cachorro na rua enquanto trabalha. Sim, verdade. Até vi uma petição na internet, onde o objetivo era exatamente introduzir a periculosidade no cargo deles. Gente, eles precisam ter uma boa qualidade de vida, né? Porque o trabalho deles já é bem desgastante. Imagina lidar com tudo isso sem ter o mínimo de perspectiva futura. Realmente. Olha, gente, por isso que existe o QVT, que seria a qualidade de vida no trabalho. Que interessante. Sim, eu concordo com tudo isso que vocês estão falando. Tem outra coisa também, né? Eles têm que lidar com pessoas em toda a sua jornada de trabalho. Então eles têm que estar preparados de certa forma para respeitar e manter uma convivência adequada. Exato, eles têm que praticar exercícios físicos também, de forma contínua, porque o serviço cobra muito dele nesse aspecto.
E a alimentação saudável também é muito importante, porque não adianta nada eles se entupirem de fast food para correr o dia inteiro. Imaginem o caos. Eles têm que ter um preparamento para saber táticas para lidar no dia a dia, porque querendo ou não, tem uma certa estratégia para pegar os lixos. Verdade. Eu sempre percebo que eles se distribuem para o recolhimento deles. Eles ajudam o condutor a estacionar o caminhão. Ah, outra coisa que eu lembrei. Eles não podem de forma alguma dar carona para terceiros, para não colocarem a vida deles em risco, sabia? Realmente, muito bem pensado, porque o BO iria todo para a empresa. Gente, quando observamos os coletores, podemos ver as condições extremas de perigo que vêm a dar início ao movimento de reforma por melhorias. Por isso que surgiu a ergonomia, que é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde do profissional, dentro e fora do seu ambiente de trabalho. Regulamentada pela NR17, né? Até onde sei, pode ser dividida em 3 áreas: ergonômica, física, cognitiva e organizacional. Isso mesmo. Para a melhora e conforto do cotidiano do trabalhador, é necessário obter equipamentos de segurança adequados e confortáveis, como um tênis específico para exercícios físicos, devido a eles estarem numa constante movimentação, né? Exato. Também é importante estabelecer horários certos para suas refeições, que devem ser efetuados em um ambiente limpo e organizado, além de receber folgas semanais e um domingo mensal. E a coleta ser preparada por turnos. Ou seja, a ergonomia é uma ferramenta de segurança do trabalho utilizada para adequar o ambiente do trabalho ao trabalhador. Vocês sabiam que existe uma norma que regulamenta a proteção contra incêndio, as saídas para a rápida retirada do pessoal em serviço, a equipamento suficiente para combater o fogo? Sim, ela assegura que todos os locais de trabalho devem possuir saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio, equipamento suficiente para combater o fogo em seu início e pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos. E tem mais: se o fogo se manifestar, deve-se acionar o sistema de alarme, chamar imediatamente o corpo de bombeiro, desligar máquinas e aparelhos elétricos, e assim, quando a operação do desligamento não envolver riscos adicionais, atacá-lo o mais rapidamente possível pelos meios adequados. Para isso, os extintores devem estar em fácil localização e acesso, e onde haja menos probabilidade do fogo bloquear seu acesso. Sem contar os alarmes. Nos estabelecimentos de riscos elevados ou médios, deverá ter um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção. Cada pavimento do estabelecimento deverá ser promovido de um número suficiente de pontos capazes de pôr em ação o sistema de alarme adotado, e as sirenes de alarme deverão emitir um som distinto, em tonalidade e altura, de todos os outros dispositivos acústicos do estabelecimento. Os botões de acionamento de alarme também devem ser colocados nas áreas comuns dos acessos dos pavimentos em lugar visível no interior de caixas lacradas com tampa de vidro ou plástico, facilmente quebrável, onde deverá conter a inscrição "quebrar em caso de emergência". Ah, gente, o trabalho deles é muito importante, né? A gente deveria passar algumas informações para o colaborador, pelo menos um pouco. Também acho. Então vamos lá. Quando você for jogar um copo quebrado de vidro, por exemplo, envolve ele num papel bonitinho. Isso vai evitar que eles se cortem no seu trabalho. As luvas são confiáveis, mas o vidro não. Eles não têm noção do tamanho do caco de vidro. Verdade. Outro método que facilita um pouco a vida deles é colocar o lixo num papelão. Assim, eles não têm contato direto com a sacola de plástico, o que facilita demais o processo, evitando o acidente físico. Olha, um ponto muito importante também é: não ofereça bebida alcoólica de forma alguma. O trabalhador deles tem por finalidade diminuir o contato com o álcool, porque além de fazer mal à saúde deles, afeta eles principalmente no trabalho. Nossa, que legal! Outra coisa,
Tratá-los com respeito é fundamental, tá? Tem muita gente que olha para eles com um olhar de desprezo, sendo que eles têm um papel super importante em todos os aspectos. Nossa, sim, o respeito é fundamental. Deve ser horrível trabalhar arduamente e se sentir desprezado. É verdade. Se não fosse por eles, eu não sei o que seria da sociedade. O papel deles é muito válido para todo mundo. E no dia 21 de setembro é comemorado o Dia do Coletor de Lixo. Vocês sabiam disso? Eu Sabia sim, acho que o e é uma data trabalho deles extremamente deveria ser mais significativa. valorizado, sim. Por tudo isso que falamos aqui, eles são muito corajosos e fazem tudo isso para colaborar com a sociedade. Eles são incríveis. Falo com toda certeza que o serviço efetuado pelos colaboradores de lixo é um dos mais importantes. Eles se tornam o mundo mais organizado e limpo, sem doenças e ambiente poluído. Acho que as pessoas, no geral, deveriam enaltecer mais a essa profissão tão essencial. Com isso, podemos ver que o trabalho dos coletores de lixo é essencial, pois ao recolherem todo tipo de lixo, também previne que o povo possa pegar uma doença devido aos materiais do lixo. Bom, minha conclusão é que o trabalho dos coletores de lixo e os motoristas é essencial, pois são eles que carregam tudo que nós descartamos e não queremos mais na nossa casa, na nossa vida, seja qualquer tipo de lixo, e muitas das vezes esquecemos o valor que esse trabalho tem. Bom, gente, infelizmente só lembramos deles quando o caminhão não passa, né? E aí que damos a devida importância para o serviço deles, o que inclusive eu acho muito errado. Esse dia deveria ser de conscientização, para literalmente parar e refletir sobre a importância deles para a sociedade. Os serviços dos coletores de lixo são de mera importância, principalmente para o meio ambiente. Imagina só se não houvesse trabalho deles. Por isso eu acredito que eles deviam ser mais valorizados. Você conhece ou já chegou a perguntar o nome do profissional que recolhe o seu lixo todos os dias? Ou ao menos separa o lixo corretamente para ser recolhido? Será que você chega a tirar pelo menos os cacos de vidro para que essa outra pessoa, esse desconhecido, possa pegar tranquilamente sem o perigo de se cortar? Um coletor de lixo domiciliar ganha por volta de R$ 1.200. Um ajudante geral recebe quase a mesma coisa e não faz 10% do esforço que o coletor de lixo faz. O ajudante ganha muito? Negativo, senhoras e senhores, mas o coletor é quem ganha muito pouco. A verdade é que o pensamento de que o esforço braçal tem que ser desvalorizado ante o esforço mental está enraizado em nossa sociedade. E assim são criados esses absurdos, onde os trabalhadores que se esforçam o dia todo, todos os dias, ganham uma miséria, pelo simples fato de exercer uma função que não exige um diploma, mas exige coragem. Até quando continuarão servindo a mesma sociedade que os massacram? Mas se a coleta parar de vez, a cidade morre, apodrece. Por isso, a partir de amanhã, fique atento aos horários de coleta da sua rua e seu bairro. Coloque os recicláveis na rua no momento ou pouco antes do caminhão chegar. Se não é você quem coloca o lixo da sua casa para fora, ajude a sua mãe, seu pai, sua avó a separar os recicláveis. Tenha empatia pelos heróis da limpeza, que deixam suas famílias todos os dias para salvar a sua cidade. Bom, gente, é isso. O papo foi muito proveitoso. Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Falou, galera, até a próxima. Falou, galera, até a próxima. Falou, galera, valeu. Tchau, galera. Foi muito bom falar com vocês. Tchau, tchau, galera. Eu amei conversar com vocês e muito boa debater sobre esse assunto.